amigos aqui presentes. Boa tarde, nossos amigos da internet também. Estamos aqui novamente, aqui na Casa do Caminho, para iniciar os trabalhos nessa tarde de sábado. A casa tem trabalho praticamente todos os dias, mas atualmente está ocorrendo um trabalho muito importante, que é as sextas-feiras. Tá? São um trabalho para dar um apoio às famílias dos dependentes químicos. Quem tiver interesse, conhecer alguém, quiser encaminhar, estamos de portas abertas aí. E os outros dias, todos os dias, conforme é fixado no quadro aí, nós temos trabalho com aplicação de passes. E quem quiser passar num plantão também, que foi pela primeira vez, chegando meia hora antes, aqui sempre tem alguém para atendê-los. A casa também faz um trabalho na área social, né? Ela distribui 62 cestas básicas, intercaladas entre 31 e 31 cada mês. E essas cestas básicas, a gente sempre conta com a colaboração também dos nossos amigos, que podem fazer uma doação, né? São alimentos assim básicos mesmo, né? Leite em pó, arroz, feijão, macarrão, massa de tomate, e assim a gente agradece quem puder colaborar. Tem um trabalho na área social também, que é a distribuição de lanches. Esse ocorre todos os sábados, às 18 horas. É aqui nas imediações do metrô Carandiru. Quem tiver também interesse em participar, quiser colaborar também com a equipe, também estamos de braços abertos esperando. E esse trabalho das cestas básicas, ele foi realizado hoje, ele é sempre realizado ao segundo sábado de cada mês. É na parte da manhã, por volta das 10 horas, onde as pessoas vêm, são pessoas cadastradas, né, na casa, e elas assistem a palestra e é feita a distribuição de cesta básica para cada família. Bom, basicamente é isso aí. E, então eu peço a todos que desliguem seus celulares. E outra coisa muito importante, que é sempre bom notificar a todos, é a prática do Evangelho no lar. É uma coisa que realmente quem faz sabe que funciona. E se alguém tiver alguma dúvida, também procure sempre um membro da casa, um colaborador, que eles vão ensinar a prática do Evangelho. Tá certo, meus irmãos? Então vamos iniciar os trabalhos essa tarde aqui de sábado. Vamos cerrando nossos olhos. Vamos deixando as tristezas, os problemas que nos cercam neste mundo. Eu sei que é difícil, né? Porque sempre todos nós temos problemas, temos as tribulações. E parece fácil, né? Falar, fecha os olhos e esquece os problemas. Mas, se você tentar nenhum, você vai ver a paz que começa a habitar dentro de você, a harmonia que existe nessa casa, que já está preparada pela espiritualidade. Você vai começar a receber essa paz, essas bênçãos, e sentir a presença do Mestre, pois foi Ele mesmo que nos ensinou que onde há mais que um em seu nome orando, Ele estará presente. Então, com certeza, em todas as nossas reuniões, nós sentimos essa presença do Mestre, essa paz que Ele emanou e emanará para sempre a todos os habitantes desse planeta que Ele é o governador. Vamos nos aquietando, pedindo licença ao plano maior para dar início ao nosso trabalho, pedindo principalmente entendimento de tudo que será apresentado aqui pela palestrante. E que Jesus também a abençoe abundantemente, para que ela seja feliz na sua exposição, para que nós possamos ter clareza e entendimento de tudo que vai ser dito aqui. A palestra de hoje, o tema é Reencarnação e Educação. É do livro Um Desafio Chamado Família, de Joamar Nazaré. E quem vai fazer a palestra é a nossa irmã Maria Rita. Por favor. Boa tarde a todos. Sempre muito bom estarmos mais uma vez reunidos em nome de Deus, para que possamos continuar estudando. Nós não vamos parar nunca, né, de estudar. É sempre muito bom o estudo do Evangelho, não somente no lar, mas nos dias, todos os dias.
colocam para nós que o Evangelho, as obras, não devem ser deixadas no local parado, deve ficar como uma cabeceira para que nós possamos estar lendo, possamos estar estudando, porque é um estudo. Nós precisamos modificar as nossas atitudes, o nosso comportamento, e só através dessa instrução diária, encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós vamos poder, nós estaremos aprendendo a conviver no lar, dentro de família, e a conviver fora do lar. Que nós percebemos ser bastante complicado a convivência fora do lar. Muitas vezes dentro do lar já é, imagine fora. Cada um com a sua educação, com o seu hábito, com aquilo que acredita certo, e nós também. Então, nós temos que aprender a conviver. E através dos ensinamentos de Jesus, nós temos essa orientação. Porque Jesus, ele se aproveitava dos acontecimentos do dia, do que acontecesse, para poder ensinar. Então, ele não mudou nada. Se nós estamos acostumados a viver esse o nosso costume, é ali naquele meio que ele vai instruir, para que nós possamos ter a melhor atitude, sermos melhores diariamente, sem julgar, através do desenvolvimento da tolerância, do perdão. Então, quando nós estamos aqui reunidos, em casa mesmo, ele falou do Evangelho no lar, sim, mas aqui estamos reunidos, em nome de Deus, para darmos continuidade ao estudo do Evangelho no lar na casa, é sempre muito importante para todos nós. A lição, como disse o Vladimir, são 2 temas do livro Um Desafio Chamado Família, de Joamar Nazaré. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Joamar. Ele veio de Minas Gerais, aqui nós estávamos no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E ele passou veio fazer algumas palestras, apresentação do seu livro também e da sua proposta, em que as casas espíritas, elas pudessem trabalhar essa orientação aos pais, aqueles que formam a família, pela orientação ideal. É lógico que ele também, como nós, passa por situações difíceis de transformação, de modificação, mas a orientação que ele, e juntamente com mais duas outras pessoas, passam para nós através desse livro, observando todas as situações que podem ocorrer, que ocorrem nas famílias, sejam conosco, como pais, como filhos, ou como irmãos, enfim, como parentes próximos. A família é um tema sempre atual, sempre necessário estarmos falando sobre a família. Vejo que na nossa Constituição Federal, que é de 1988, já não é tão nova, mas é a que fala mais, mais alto. Nos seus artigos 226 e 227, fala para nós o que é a família, e qual é o nosso dever como pais, como educadores. Eles colocam como cidadãos a obrigação de orientar, de educar, de assistir, de fazer, ele fala assim, de maneira primordial é educar, é orientar, é assistir os filhos, os jovens. E ele coloca de uma maneira assim, é dever do Estado, da família e dos cidadãos educar. Então, todas essas situações pelas quais nós passamos, situações complicadas, difíceis, que nós não temos condições de julgar, situações diversas que acompanhamos pela mídia, dos pais ou da mãe em relação aos filhos, ou dos filhos em relação aos pais, nós temos que ter esse conhecimento, essa instrução, essa orientação de Jesus, para que nós possamos fazer o nosso melhor e, em vez de julgar, orientar e ajudar. A família
é importante estarmos conversando, falando sobre família, estudando, porque a família ela é um laboratório vivo de experiências e aprendizado. É uma verdadeira escola para a educação. Educação com E maiúsculo, a palavra toda com maiúsculo. Educação dos espíritos na procura da felicidade, que ainda não é deste mundo. Nós lemos isso no Evangelho, né? A felicidade não é deste mundo, mas ela pode começar. Nós podemos trabalhar a nossa felicidade desde já. Porque se nós formos esperar essa felicidade para mundos melhores, então nós não vamos nunca ser felizes. Então nós temos que procurar, nós temos que trabalhar para isso. A família é um instituto abençoado, onde nós nos reencontramos, as criaturas humanas se reencontram no nosso atual estágio, ainda com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Mas antes de ser um local de reunião de corpos, é o perfeito local para a união, para a reunião de espíritos imortais. É também a fonte geradora da felicidade, quando há entre todos os elementos, todos os componentes daquele grupo, quando existe respeito, tolerância, renúncia, boa vontade e ajuda mútua, a família torna-se fonte geradora da felicidade. Nós conhecemos pessoas que têm... chegou essa nossa companheira, ela falou assim, nossa, você comenta sobre essas dificuldades dos pais, acho que a Elizabeth e o Gilberto estavam nessa aula, ela falou assim, eu não tenho essa dificuldade em relação com os meus pais. É tudo tão harmônico, é tudo tão tranquilo que eu até fico surpresa de ver que existe tanta dificuldade. Então veja, existem os lares, existem as famílias que realmente, entre os componentes, existe tanto respeito, tanta tolerância, tanto carinho, que nós conseguimos desenvolver o amor. E ela chega a achar difícil. Ela fica estupefata, né? Como que pode haver essas dificuldades se nós não temos, se ela não tem em relação aos pais? Mas isso é um trabalho, um merecimento desses espíritos, que estão ali reunidos justamente já com essa afeição, com esse carinho, com essa responsabilidade uns com os outros, para auxiliar esses espíritos a vencerem, a amarem, enfim. Com relação à reencarnação, que é o título do tema, né? Reencarnação e educação. Se nós observarmos no Evangelho mesmo, nas notícias antes e depois, após as notícias históricas, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Nós não sabemos se foi Sócrates que realmente falou isso, porque ele, como Jesus, nada escreveu. Quem escreveu foi Platão. Então nós não sabemos se essas ideias são de Platão ou de Sócrates, mas não vai importar. Porque essas ideias são de 476 anos antes de Cristo. E a primeira colocação que o Evangelho faz sobre Sócrates é ele dizendo, o Platão, diz assim, o homem é uma alma encarnada. Nós pensávamos então que encarnação seria um termo que os espíritos trouxeram para nós. Mas não, isso já vem sendo dito há muito tempo. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, só que sob o nome de ressurreição. A ressurreição, ela supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência comprova ser materialmente impossível. Por quê? Porque os elementos que compunham aquele corpo já foram dispersos e já foram absorvidos por outros corpos. Então, ressurreição não seria o nome, a palavra correta. E os espíritos, então, trouxeram para nós a palavra reencarnação, que é o retorno da alma ou do espírito à vida material, mas em outro corpo, totalmente diferente do anterior. Isso
tem uma lógica, certo? E isso também foi o que Jesus disse no diálogo que ele teve com Nicodemos, o ensinador dos judeus. Que Nicodemos chega para Jesus e fala assim: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém poderia fazer o que faz sem que Deus não estivesse com ele. E Jesus fala para ele, né? Em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Mas Nicodemos não, porque não tem tanta intimidade com ele. Nicodemos, ele replicou, porque ele era mestre também, entre os judeus, era um senador. Ele disse assim: mas como pode isso acontecer? Como pode um homem velho retornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala: não te maravilhes de eu te dizer que é necessário nascer de novo. Ele fala: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito é independente do corpo. Então esse ensinamento já vem. Sócrates já falou, só que ele não teve seguidores. Teve seguidor, o Platão, e sim outros filósofos. Mas entre nós, as pessoas, os cidadãos, não teve. Aí vem Jesus, há mais de 2000 anos atrás, dizendo essas coisas tão simples que nós complicamos tanto. Então a reencarnação é o retorno da alma à vida material, mas num corpo novamente constituído. Então os filhos, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Os filhos não são cópias xerox dos seus pais. Não. Os pais produzem apenas o corpo. Então a parecência física, as heranças ou a herança são decorrentes do quê? Dos gametas, dos genes. Agora o caráter, o sentimento e a inteligência são do espírito. Nós, os pais, não passamos isso para os filhos quando fazemos o seu corpo, digamos assim. O espírito, com os sentimentos, com a inteligência, ele se corporifica com a reencarnação. Então, tudo que ele é, tudo aquilo que ele se fez, tudo aquilo que ele traz, o sentimento é com ele. Então, pais fazem o corpo. E quando construímos um corpo, como quando fazemos um corpo, nós não podemos esquecer que o espírito que vem habitá-lo tem espaço. Com os seus conhecimentos, com os seus sentimentos, todos o que está por em prática aqui entre nós. Então o filho acolhido hoje com tanto carinho, com tanto amor, ele é um companheiro de outrora. Nossos filhos são espíritos. Hermínio Miranda escreveu esse livro. Para dar o quê? Esses espíritos, ele é um companheiro de outrora, retornando para dar continuidade ao trabalho evolutivo. Evolução para melhorar o que tem de bom e para erradicar o mal. Nós estamos na Terra em processo de aprendizado e corrigenda. Todos nós. E para tal, nós precisamos encontrar novamente os companheiros de erros ou de afetos, certo? Que nos fortalecem ou aqueles que se nos fizeram inimigos. Muito bem. E para esse reencontro, para que haja essa possibilidade desse reencontro, nós precisamos do quê? Da família. Olha a importância do tema família. A importância de nós estarmos estudando como é que está a família, nós não podemos dizer um local físico, mas é aquele local espiritual, aquele reduto carinhoso onde nós somos recebidos. E é onde nós vamos nos preparar. É o forno, é o cadinho, o local, quando nós falamos assim, forno, manjedoura, aquela coisa gostosa onde nós somos preparados. Onde nós, como pais, fomos preparados pelos nossos pais e assim vai na sequência. É no lar, então, que iniciam as nossas lutas. Os filhos são espíritos a nós ligados
pelos laços de afeição ou pelos laços de reparação. Não é só o amor que cria laços, que cria elos, o ódio também. E nós temos que aprender a desatar esses nós. Porque na realidade, se estamos juntos, é porque nós temos que aprender juntos a reparar, a lapidar esses cristais. Porque todos nós temos dentro de nós um germe do bem, do amor, que precisamos desenvolver. E juntos, nós vamos desenvolver, cada um fazendo a sua parte. Certo? Acolher bem esses espíritos é auxiliar os que amamos a vencer e os que ainda não amamos, porque nós não amamos todos, né? A cultivarem um laço de carinho para conosco. Isso sem esquecer que os espíritos, esses espíritos que nós recebemos com tanto carinho, são espíritos que nós deixamos da maneira como estavam. Como eles estavam, ou seja, no passado, com vícios, preguiça, delinquência, ilusão, mas também afeição, trabalho e amor. Eles estão exatamente como estavam. Oh, mas não existe evolução? Claro que existe. Mas aquilo que nós conquistamos, como é o Pequeno Príncipe, eu esqueci o nome dele. Bom, ele disse assim, Exupéry, Santo Exupéry. Ele diz assim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que conquistas. Quer dizer, então nós somos exatamente aquilo que nós fizemos de nós. Se nós ainda trazemos o ódio no coração, se ainda temos a vingança, a invigilância, a preguiça, o orgulho, isso ainda está em nós. Que temos a oportunidade, digamos assim, na reencarnação, de trabalhar, de transformar essas sensações em sentimentos. Certo? Quando nós pais, e aquele que não é pai, não vai entender, não. Quando nós compreendemos, quando passamos a compreender a reencarnação, né, os mecanismos reencarnatórios, nós começamos a lidar melhor com todas as situações do dia a dia. Mas nós não podemos também dizer, olha lá, o fulano está sem braço porque ele usou mal o braço dele. Ele está sem orelha porque ele ouviu. Não, nesse sentido. É no sentido dos sentimentos, dos vícios, das coisas que nós já trazemos. Muitas vezes as pessoas, né? Crianças, nós vemos nas propagandas, né? Aquele menininho que chorava, brigava com a mãe no supermercado porque ele queria brócolis, que a mãe come. Isso foi coisa que ela ensinou? Provavelmente sim, mas aquilo ele já traz consigo. A necessidade de se alimentar corretamente, saudavelmente, como aquela menina também numa reportagem, menina de 10, 11 anos, num parque, observando a sujeira que nós, homens, fazemos ainda. Preocupados com a poluição do planeta, mas não fazemos a nossa parte. Então, esses espíritos, por isso dizem que os espíritos que estão reencarnando são mais evoluídos, pelo menos mais preocupados com essa parte ecológica, que é, se eu tratar bem, se nós tratarmos bem o nosso planeta, nós teremos mais possibilidade de viver melhor aqui. Isso é uma questão de muito conhecimento, não é? É uma questão de lógica, de dedução lógica. Certo? E passando, então, a entender os mecanismos reencarnatórios, nós vamos poder o quê? Perceber, analisar melhor as diferenças entre os nossos filhos que existem. Quem tiver 2 filhos aqui, 3, ou quem tem um sabe que ali é daquela maneira. Mas quando nós temos 2 filhos, nós começamos a perceber a imensa diferença que existe entre eles. Mesmo entre gêmeos, univitelinos, existe diferença sim, existe diferença entre eles. Os pais, normalmente, a mãe normalmente sabe exatamente quem é a Juliana, quem é a Tatiana, sabe exatamente quando são gêmeos, né? Sabe exatamente quem é, mas nós não. Nós que estamos de fora, nós sabemos, porque normalmente, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, costumam vestir as meninas com a mesma roupinha, com a mesma cor, né? Aí você fala, nossa senhora, e aí? Com quem são? Né? Quem é quem, nesse caso? Então nós vamos, então, começar a distinguir as diferenças, a saber os sentimentos que eles trazem,
de apego, de posse, um sentimento de desenvolvimento, de amor. Um de uma maneira, outro do outro. Você fala assim, mas nós damos a mesma educação, está no lar. É mesmo no caso dos gêmeos, ficaram 9 meses, ou tantas semanas, no ventre, no mesmo local, alimentando-se, mas são tão diferentes, como é que pode? Porque nós somos espíritos reencarnados, certo? E nós vamos também perceber a profunda personalidade de cada um. Cada um é cada um. Nós não podemos ter uma receitinha de bolo. Não existe, como na semana passada o Wagner falou tão bem sobre uma receita, né? Mas é a receita do carinho, da solidariedade, do respeito, isso sim. Porque é uma receita que nós precisamos aplicar para que nós possamos fazer um bolo bem substancioso, um bolo bem saudável, né? Para todos nós. Aí nós vamos também começar a perceber a diferença, assim, quando cada um tem a sua característica, a sua personalidade, e vemos também que para uns, né, para um desses filhos, tudo parece sorrir. Nossa, mas dá tudo certo para meu filho, em compensação para outro, tanta dificuldade para ele conseguir alguma coisa. Como que pode isso? Por que essa diferença? Muito bem. E como é que vai ser esse reencontro? Quem é que está ao nosso lado? Tem aquele filme, tem vários filmes, né? Mas esse daí eu lembro bastante, é Dormindo com o Inimigo. Ou seja, nós não sabemos, nós muitas vezes temos o verniz, né? Ai, como vai, tudo bem, mas por dentro, como é que é? Pão bolorento, como é que é? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então, muitas vezes nós precisamos, na maioria das vezes, todos os dias, é dia de aprendizado, é dia de análise, é dia de perceber exatamente o que está acontecendo com aquele espírito num corpo infantil, uma criança que nós dizemos, mas eles são tão bonzinhos. Não dizem que é de pequeno que se torce por tudo? Então, quando nós nos ligamos às criaturas, através das realizações no bem, das experiências afetivas nobres, do companheirismo, né, Vladimir? Nos núcleos de trabalho renovador, no carinho, na convivência fraterna e saudável, no respeito, na sexualidade equilibrada, cultivamos o quê? Simpatias. Olha que emoção, que bom. Construímos afetos que serão amigos e companheiros nas tarefas edificantes, seja na esfera física, seja na esfera espiritual. E esses companheiros, quando nós reencontramos no lar, são exatamente o quê? Aqueles pais desvelados amanhã, que nós comemoramos o Dia dos Pais, né? O pai desvelado, uma mãe carinhosa, um esposo dedicado, existe isso sim. Nós muitas vezes dizemos, meu marido, não, deixa ele lá, tá certinho. Na esposa abnegada, no filho amoroso, nós reencontramos sim. No parente simpático, no irmão protetor. Muito bom. E quando nós nos ligamos, é ação e reação. Não tem essa de querer assim, que Deus nos dê um filho maravilhoso. Não, eu tenho que trabalhar para isso. Através do amor, né, da afeição, do carinho, do respeito, eu posso transformar aquele espírito que não era tão amigo, num amigo querido, num companheiro. Posso. Claro, só se ele não quiser. Também, porque tem o livre-arbítrio. Agora, quando nós nos ligamos às criaturas, através das realizações no mal, no crime, na violência, na sexualidade desregrada, no vício, na calúnia, no desrespeito, cultivamos antipatias e criamos sérios conflitos que retornarão a nós mesmos, né? Em relações torturantes na esfera física e desafetos na esfera espiritual. Aí nós teremos o quê? O pai despótico, a mãe despreocupada de seus deveres, o filho rebelde e viciado, o esposo infiel ou violento, a esposa fria ou excessivamente ciumenta, o parente invejoso, o irmão dominador. Perceberam que a família, nós falamos, né? São os pais, enfim, os filhos,
Ok, mas existe, é um pouquinho mais amplo. Um parente invejoso, um parente amigo, né? Um irmão protetor ou um irmão com dificuldades conosco, um irmão dominador. O encontro das almas, então, no cadinho doméstico, acho tão bonita essa palavra, cadinho, é tão acolhedor, né? No cadinho doméstico, é uma bênção que Deus nos possibilita através dos mecanismos da sua lei, que é a lei de amor. Com certeza. Muitas almas com as quais nós trazemos problemas do passado, hoje surgem como filho amado, querido, que nos inspira carinho, ternura e atenção, ensinando-nos a amá-lo e abraçá-lo. O amor se ensina assim. Não, nós dizemos, já nasceu com amor no coração. Esse amor que ele já sente, que ele consegue sentir, é um trabalho, é um desenvolvimento do próprio espírito no sentimento do bem. Ensinando-nos, então, olha, não são só os pais que ensinam os filhos, né? Os filhos também nos ensinam a amá-los, a abraçá-los, auxiliando, permitindo que nós possamos superar as dificuldades do passado. Ou então nós temos criaturas com problemas afetivos, que quase, podemos dizer, a grande maioria, né? Reencontram-se como cônjuges, como pais e filhos. Não é o seu caso, né, Vladimir? Graças a Deus, a Cléo é uma pessoa incrível, maravilhosa. Né? E todos nós podemos ter essa possibilidade. Que maravilha. Isso é uma que falou aqui conosco, a Kelly, querida. Que não tem essa dificuldade, não sabe o que é essa. Então isso realmente é um merecimento. Graças a Deus. E com essa oportunidade, com esse amor que vocês têm em respeito, vocês podem auxiliar outros espíritos que vêm normalmente no meio para tentar perturbar, né? Então, esses espíritos com conflitos afetivos, eles podem ser retornar como cônjuges, como irmãos, sendo convidados à transformação da sombra em luz. Nós ainda temos a necessidade dessa dicotomia, né? Da noite para dar valor para o dia, da doença para dar valor para a saúde, do silêncio, a gente ainda precisa desse barulho para poder dar valor ao silêncio. Não o silêncio de todo mundo mudo, né? Mas aquela coisa mais tranquila, aquele som menos irritante, né? Para que nós possamos, então, transformando a sombra em luz, nos libertar das algemas do ódio, da vingança, aprendendo no perdão a lição do amor, que faz com que nós possamos alçar voos no rumo da perfeição. E com relação à educação, observa-se que os espíritos, há mais de um século, né, já mostravam o sério problema de jovens que saíam com desvios morais, né, saíam do lar e mergulhavam na sociedade, como hoje, carregando a bagagem de sentimentos, virtudes, emoções, hábitos e vícios, o quê? Trabalhados no ambiente doméstico. Então, aquilo que nós trabalhamos no lar, nós vamos vivenciar fora. E essa preocupação dos espíritos já naquela época, há mais de 100 anos, né? A ausência de valores elevados, os desvios no lar, morais. O lar, ele deve ser um núcleo onde os espíritos reencarnantes sejam preparados para a melhoria da sua situação espiritual, combatendo os vícios, desenvolvendo as virtudes, caracterizando assim a educação moral, que é a verdadeira missão do lar. Kardec diz para nós o seguinte, que vossos cuidados, a educação que nós dermos, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. E ele diz assim que se nós muitas vezes nos preocupamos, puxa vida, mas eu dou de tudo, eu faço, eu dei educação, eu dei orientação e meu filho não quis. Se perdeu, foi embora, não quis saber, se desvirtuou. Ele diz para que nós não guardemos isso, não fiquemos com isso no coração, que nós tenhamos que ter a consciência tranquila de que fizemos tudo o que precisava ser feito. Que nós não guardemos a mágoa, né? A cura de todos os males morais se fará pela educação, Kardec diz para nós.
E pode ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. Todas as palavras, boas palavras ditas, todos os exemplos nobres, os momentos vividos, os bons momentos, as lições transmitidas, elas estão aguardando o momento certo para desabrochar, para germinar, né? E auxiliar esse irmão, ora entorpecido, a prosseguir sua jornada. As escolas do mundo enriquecem o cérebro, mas somente no lar, no seio da família, é que o espírito encontrará a proteção e o ambiente propício à sua preparação dos seus sentimentos, dos seus ideais, das suas emoções para as lutas do mundo. É no lar que nós nos preparamos para tudo isso. E aqueles que não souberam aproveitar, nós vamos deixar nas mãos de Deus. Né? Porque Ele vai se encarregar de propiciar a reencarnação para as ovelhas desgarradas. Né? Façamos o melhor e deixemos a Deus aquilo que estiver acima das nossas possibilidades. E finalizando, Emmanuel, no livro Família, lição cá e lá, diz para nós: recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito que nos bate à porta do coração, olha, suplicando reajuste e socorro. Estendamos a luz da educação e do amor, diminuindo as sombras da penúria e da ignorância. Primeiramente, muito obrigado pela palestra. Foi muito esclarecedor. É exposição, né? Eu não sou palestrante. E agora, então, é a hora do quem estiver aqui na plateia, participantes, que quiserem fazer uma colocação, uma pergunta. Ali a Rita está aqui para isso. Alguém se habilita? Está formando filho, hein, Maria? Quem tem alguma dúvida, quer fazer uma colocação? Ninguém? Isso aí tem, como dizem nas outras. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Às vezes a pessoa não tem, não quer falar nada. Não é nada disso. Só Deus é bom, claro. Que bom, verdade. Um banquete. Ai, que bacana. Que bacana. É a semente, né? É a semente que vocês estão colocando que vai germinar em cada um deles no momento certo. Mas, obrigada, mas é assim. Quando Jesus... Porque no Evangelho nós encontramos o seguinte, né? Que os irmãos de Jesus não tinham por ele tanta afeição, tanta ligação. E eles até achavam que precisava ser preso. E ele estava numa casa, não lembro o local, e ele estava reunido com os discípulos e todos aqueles que estavam naquela festa, isso? E aí chegam, tá, a mãe e os irmãos de Jesus chegam lá e falam assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele fala: quem é a minha mãe? Voltando a falar no que você comentou. Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu pai. Então, quando nós falamos em família, é aquilo que o direito civil, aquilo que os homens colocaram, né? Que seria mãe, pai, mãe. Mas quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que estão juntos, né? Comigo no dia a dia, seja aqui, seja no lar, seja na rua, por que não?
Lógico, com certeza. E todos somos necessitados de amor. Somos carentes de amor. Então, quando nós temos essa possibilidade de ter essa tranquilidade no lar, essa felicidade, nós temos a possibilidade de ofertar, de transferir, de passar esse banquete, de dividir esse banquete espiritual com todos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Com certeza. Nós formamos, os espíritos formam famílias no plano espiritual. E não quer dizer que tendo 10 reencarnações, 20 reencarnações, nós teremos 20 pais, 20 mães, né? Nós formaremos família com os laços, com aqueles com quem temos laços de afinidade. Tem a família espiritual. Então, quando nós formamos essa família, todos se dão bem, todos se amam. E, eventualmente, quando um está encarnado, o outro desencarna, enquanto um está encarnado, eles ficam esperando o retorno para que ele também se saia bem, né, nas suas tarefas, no seu aprendizado aqui no plano material. Então, nós formamos as famílias no plano espiritual. E aí, nós vamos reencarnando para que nós possamos formar, porque Jesus não disse que a nossa família é a humanidade. Nós temos que nos amar como irmãos. Exatamente. Então nós temos a possibilidade de aprender a amar aqui no planeta, aqui reencarnados. Mas nós formamos famílias espirituais, sim. É isso que você fez, que você perguntou? Quer falar mais alguma coisa? Eu aprendi assim, né? Aí você tem essa coisa da que você falou, o segredo, muito bom de pai e mãe, é que a gente sempre faz no amor, sabe? Muito carinhoso, muito amor. E por isso eu acho que é uma evolução que esses espíritos da Coreia, do pai e mãe, esses espíritos que conseguiram evolução. E aí eu até acredito que tudo vai colaborar, porque são pessoas de sabedoria. Com certeza. Infinidade. Só para lapidar mais esse amor. Agora, necessariamente, não é que seja meu ele, vai ser meu patrocínio espírito, vai ser para todo mundo. Aqui está o nome, de pai, de mãe. Exatamente. Na verdade, todos nós somos irmãos. Então, a família espiritual, com certeza, quem vem pensar também sobre conseguir essa pessoa, realmente é uma... São várias interações de com certeza. Esse vai evoluindo. Com certeza. E com certeza é também uma tarefa, né? Para que possa passar isso para as pessoas, através da educação do exemplo. Né? Não necessariamente tenha que viver com alguém para mostrar, mas assim, no dia a dia, o seu comportamento de pessoa mais tranquila, de um pai amoroso, né? De um companheiro. Não sei o que vocês estão falando, né? Nessas coisas de dificuldades entre família que eu não tenho. É bacana. Porque para uns tudo parece sorrir, quando para outros existe muito sacrifício. É um trabalho. E é um trabalho que nós temos que... Nós é que vamos formar essa família. Engendrar, né? Fazer com que ela se forme. Porque no livro Nosso Lar, a missão do lar, no lar, ela fala que 90%, 95% dos lares é que não tem redação de provas e expiações. Então é um trabalho que nós todos temos que realizar para que nós possamos realmente formar essa humanidade de irmãos, né? Essa família espiritual, que não necessariamente serão pai e mãe, mas sim estarão com espíritos afins, amorosos, respeitos, que estarão podendo trazer outros, né? Que outros poderão reencarnar, que não tem tanta afinidade assim, mas estão ali para serem trabalhados, orientados, para que também possam formar. Porque a família é a célula máter da sociedade. É a menor célula. E a mais importante. Porque ali, de uma certa forma, é um local é menor.
Então nós temos a possibilidade de analisar os sentimentos do outro, analisar não é julgar, né? Analisar o que está se passando, qual a sua dificuldade, o que eu posso ajudar, e vice-versa. Como você falou, nós mudamos de posição dentro do lar. Então, o que está acontecendo com você? Né? Que a gente costuma falar, por que tanta agressividade nesse coraçãozinho? Porque nós ficamos assim, de maneira antenados, né? Antenados é uma palavra assim, bem gíria, bem ligados amorosamente, no sentido de perceber as dificuldades que o outro tem. Talvez algo que ele não conseguiu trabalhar em si, o seu coração, talvez ainda aquele ranço, aquele sentimento de, vamos dizer, ódio, de raiva, né? Por algo que aconteceu, por alguma coisa que ele não soube falar no momento e acabou tendo uma orientação. É possível, mas é que é uma palavra tão forte, né? Mas nós não conseguimos perceber e a criatura, o espírito continua dando asas àquela a sua tendência e chega num momento de sofrimento, de desespero que precisa de ajuda. E aí nós temos essa oportunidade de auxiliar. Então a célula, a menor célula da sociedade, é onde nós temos a possibilidade de auxiliar uns aos outros. Através do respeito, do carinho, do amor, do afeto, da compreensão, da tolerância, que nem todos são iguais a nós. Graças a Deus, né? Porque eu não ia aguentar Deus na minha vida. Né? Então. Por que esquecemos o que fomos na nossa vida quando nascemos de novo? Não seria melhor continuar o que já aprendemos na nossa vida? O esquecimento do passado, Mário? Mário. Tem no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. É em vão, diz aqui, né? Que se assimila, que se diz que o esquecimento do passado, como um impedimento, seria um impedimento ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Mas, Mário, se Deus achou melhor, achou conveniente que nós não nos lembrássemos, ou que nós não nos lembremos daquilo que nós fizemos, é para o nosso próprio bem. Já imaginou se nós, hoje meu companheiro, né? Se eu me lembro que eu o feri muito em outras existências, que eu magoei demais, se eu me lembrasse, eu jamais teria condições de desenvolver, de modificar, porque eu ficaria o tempo todo com consciência de culpa, com sentimento de consciência culpada, querendo reparar o que foi feito no passado sem dar continuidade no aprendizado do presente. Na minha opinião, pouco importa, mas o que nós dizemos é que se Deus achou melhor, mais prudente, fazer com que nós nos esqueçamos do passado, não é para nós. Agora, ele diz que nós só não nos lembramos, Mário, no mundo de relação. Porque quando dormimos, quando o espírito está no plano espiritual, assim, não longe, não desligado do corpo, você entendeu, mas assim, ele se lembra daquilo que aconteceu. Ele tem essas intuições, ele sabe pelas suas tendências aquilo que foi feito. E se estamos hoje reunidos em família, vai dizer assim, nós não fomos bons. Não, nós temos a possibilidade de já ter desenvolvido o amor, mas temos a possibilidade de trazer para junto, mais junto de nós, os espíritos para formarmos a família espiritual. Não. Só que o que nós aprendemos na aptidão, eu preciso ver o processo de crianças, né, super espertas, super poderosas, agora, as tendências a felicidade, no que ele está eu não sei se ele vai gerenciar, porém, se ele dá o capital que ele tem atrás, Não, porque nós sabemos, nós sentimos, mas se nós não sabemos, se nós temos só isso durante o sono, que nós nos lembramos das coisas, nós sabemos
não sei se todos, mas eu tenho uma grande dificuldade de relacionamento com a minha filha mais velha. Isso não deveria estar comentando, mas estou comentando por uma questão de experiência. Eu tenho uma dificuldade grande nela comigo. Vai interessar, na minha concepção, não vai interessar nada eu saber o que eu fiz ou ela fez, ou deixamos de fazer. Importa para mim. É a oportunidade que eu estou tendo de, junto com ela, aprender a amar, aprender a tolerar, a respeitar e, mais uma vez, orientar ela, eu como mãe e ela como filha, me orientar, que nós podemos aprender a nos amar. Não importa, na minha concepção, Mário. Ou seja, na minha concepção, não importa o que eu fiz. Mesmo porque eu acho que se eu soubesse, eu ia ficar muito triste. Já a dificuldade já denota que alguma coisa boa não foi feita. Não é? Que aquilo que deveria ter sido feito não foi. Então, é a oportunidade que eu tenho de fazer. Orar muito, pedir ajuda a Deus, né, para que nos momentos mais difíceis desse relacionamento, nós possamos superar o egoísmo, superar aquilo que possa nos, nossa, que humilhação, como que eu posso estar ao lado de uma pessoa assim? Não, eu quero superar isso. E amar como ela é, com um espírito em evolução como eu, e aí que nós estamos tendo a oportunidade de nos amar, independente do que fizemos. Essa é a minha. Uma outra situação que você na palestra foi o seguinte: a pessoa não esquece que você pode receber pessoas que tanto desenvolvimento intelectual como moral. Você vê que tem pessoas que são irmãs, essa é a diferença que não grande. Eles nasceram da mesma pai, da mesma mãe, quando estiveram na mesma casa, da mesma maneira, às vezes até com mais amor até, eles não têm o mesmo desenvolvimento moral e nem o intelecto. São pessoas que então aí que é a particularidade do espírito mesmo, que você colocou. Então não adianta você querer, cada um tem o seu tempo. Exatamente, exatamente. E nós temos que respeitar, né? Vai ter a tarefa de ajudar um ao outro, os dois caminhando juntos. Porque enquanto um está um passo atrás, mas essa coisa está no mesmo passo, os dois estão caminhando juntos. Essa é a finalidade de termos a família aqui. Essa é a finalidade de encarnarmos, de nos educarmos, aprendermos, para podermos nos melhorar, para poder crescer, porque o nosso objetivo é o quê? Crescer como espírito, moralmente, né? E com mais conhecimento das nossas obrigações e das nossas responsabilidades. Nada por acaso, Deus nos acaso. Estamos juntos naquela família, para poder nossa. Para isso, tema: reencarnação e educação. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Realmente, a gente tem que só agradecer, principalmente a oportunidade de estarmos aqui, no sábado à tarde, aprendendo, né? Estudando e aprendendo, que essa é o grande esforço que nós temos que ter nessa encarnação, realmente, é o aprendizado, é o estudo constante, para podermos evoluir. Então não deve haver dia, horário, nós temos que se dedicar sempre. É claro que temos o direito de nos divertir, de passearmos, temos o dever de trabalhar, é nossa obrigação, mas em tudo nós temos que estar sempre mentalizados no aprendizado, na evolução. E agora então, meus irmãos, vamos fazer nossas vibrações, vamos novamente respirando profundamente, deixando que essa paz, essa harmonia, esse ambiente tão gostoso adentre em nossos corações, em nossos pensamentos. Vamos sentir esse ar tão leve que está aqui e vamos vibrar. Vamos vibrar por todo irmão necessitado, seja do corpo ou da alma. Vamos fazer com essa vibração
chegue e toque o coração, a mente e o corpo, principalmente daquele irmão que está acamado, sentindo dores, passando por problemas físicos. Vamos fazer com que essa vibração leve até esse irmão bálsamo um alívio para toda a dor sentida. Agora vamos vibrar intensamente também por aqueles irmãos que se degradaram, estão jogados na rua, ou então cometeram crimes, estão nas cadeias públicas. Vamos vibrar para que essa vibração toque principalmente o coração desse irmão e faça ele sentir o amor de Cristo, a presença sempre de Deus emanando o seu amor, e que esse amor faça com que esse irmão consiga a sua reintegração na sociedade e volte para o verdadeiro caminho. Vamos vibrar por todas as casas de oração, vamos vibrar para que continue multiplicando essas casas, para que muitas pessoas continuem falando do amor de Cristo, do seu Evangelho. Vamos vibrar intensamente por esse planeta que nos acolhe, o planeta Terra, e por todos os seus governantes, para que esse amor tão pregado por Cristo toque os seus corações e eles possam tomar decisões que nos levem à harmonia e à paz entre todos os povos. Vamos vibrar em menção confessada aos dias dos pais por todos aqueles que são pais nessa encarnação, ou então que já foram pais, os pais desencarnados. Vamos vibrar nessa data especial para que todos passem um domingo tranquilo ao lado de seus filhos, recheados de amor, de carinho e muita harmonia. Vamos vibrar principalmente pelos nossos lares, pois é ali que devemos desenvolver tudo o que aprendemos, cada passo que conseguimos de evolução, devemos aplicar ali, na nossa casa, na nossa família. É ali que devemos tentar realmente implementar esse amor e fazer com que esse amor prospere, pois cada família vivendo em paz, com certeza teremos uma sociedade bem harmoniosa. Vamos vibrar, então, pelos nossos lares, pelos nossos amigos, por todos os lugares que frequentamos, pelo nosso trabalho, e vamos pedindo licença para vibrarmos para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos agradecendo ao todo o suporte ao plano espiritual, a Jesus, nosso Mestre, por todos os ensinamentos que foi deixado, pela sua presença sempre viva entre nós. Vamos agradecendo a Deus Pai e pedindo licença para encerrar essa primeira parte do nosso trabalho dessa tarde de sábado, e vamos dar continuidade depois na Câmara de Passe. Então eu peço a todos que fiquem aqui em silêncio, meditando, enquanto nós vamos nos preparar, e agradeço a presença de todos e desejo um bom final de semana, uma boa semana para todos, e até o próximo sábado. Que assim seja, graças a Deus.